Vimos então já como enviar um e-mail através do nosso website e é chegada a altura, eventualmente, para nós fazermos aqui uma brevíssima introdução ao conceito de bases de dados ou bancos de dados. O que são, para que servem e em que contexto é que surgem as bases de dados na web. Bom, se nós formos aqui ao nosso website, nós vamos poder então regressar a esta ideia geral de um formulário de contactos, mas vamos pensar aqui num exercício que nos vai ocupar durante 2 ou 3 vídeos e que é a criação de uma base de dados ou um banco de dados para guardar inscrições para uma newsletter. Ora, para fazer este enquadramento basta explicar o seguinte: vamos imaginar que esta nossa empresa tem um catálogo de produtos para vender e esse catálogo, como é óbvio, em termos comerciais, vai sendo atualizado com regularidade. Imaginem que os visitantes da nossa página de internet desejam receber informações atualizadas sempre que saem produtos novos na nossa loja. Nós podemos criar uma funcionalidade que, para além, obviamente, aqui deste formulário de contactos, poderá acrescentar aqui um outro formulário onde o utilizador apenas vai indicar o seu endereço de e-mail e quando clica em enviar vai ficar automaticamente registado numa base de dados que nós depois vamos utilizar para enviar e-mails com as novidades dos produtos da nossa empresa. Então é esse o exemplo que nós vamos utilizar, porque é um exemplo extraordinariamente simples, mais simples do que um sistema de login. Iremos fazê-lo depois deste primeiro exemplo, mas é um exemplo muito simples. Porquê? Porque só vai guardar uma informação, mas numa base de dados devidamente organizada e tudo o resto. Bom, então regressando aqui à nossa apresentação, o que é, afinal de contas, uma base de dados, para que serve e como é que elas funcionam normalmente num cenário de internet, num cenário web. Eu quero fazer, antes de mais, um disclaimer, isto é, uma chamada de atenção, porque eu não vou fazer aqui uma introdução extraordinariamente aprofundada sobre todos os tipos de bases de dados que existem, todos os tipos de tecnologias para aceder a dados. Não, eu vou apenas fazer aqui traçar aqui um cenário daquilo que é, eventualmente, o mais comum. Ok? E vamos ficar por aqui. Eventualmente até já nem será o mais comum, mas é aquilo que funciona e que vocês podem utilizar nos vossos projetos. Bom, tradicionalmente o que acontece então é o seguinte: nós já vimos aqui ao longo desta playlist que quando nós inserimos um endereço de uma página de internet no nosso browser, ele comunica diretamente com um servidor web que contém um conjunto muito vasto de tecnologias que vai verificar qual é o tipo de pedido que estamos a fazer, vai organizar toda a informação com os dados, com as páginas, as imagens, etc. e vai devolver essa informação para o nosso browser para nós podermos ver a página de internet. O que é que acontece num cenário em que a nossa página de internet, que está aqui dentro, vai ter um banco de dados, isto é, algo onde vai guardar e ler informação? Bom, então o cenário tradicional é este. Nós temos um nosso browser, onde fazemos o pedido para a nossa página da empresa, por exemplo. E nós pedimos então a página da empresa e vamos partir deste cenário que é a inscrição para receber uma newsletter. Isto é, um e-mail com as informações atualizadas dos nossos produtos. O que é que vai acontecer? Quando nós enviamos o pedido para que nos seja devolvida a página de internet que contém os contactos, nós vamos lá ter o formuláriozinho dos contactos. O utilizador ou visitante vai colocar o seu endereço de e-mail e vai clicar em enviar. Quando essa submissão do formulário é efetuada, a informação vai para o servidor web, mas ele não vai guardar aquele endereço de e-mail que foi enviado num fecheiro qualquer dentro do seu servidor. Poderia fazê-lo, guardar naquilo que se chama no file system, guardar num fecheiro como se estivéssemos a guardar localmente no nosso computador, mas o que ele vai fazer é, ele vai enviar essa informação, neste caso esse seu e-mail, para aquilo que nós designamos por uma base de dados, ou um banco de dados. Um banco de dados é fundamentalmente um sistema muito integrado, vulgarmente designado também por SGBD, ou Sistema de Gestão de Bases de Dados. Em inglês é um Database Management System. E o que é que esse sistema contém? Ele contém um conjunto de aplicações, vamos designá-las assim, que nós vulgarmente designamos por um servidor de base de dados, e contém as próprias bases de dados em si, que também são ficheiros estruturados de uma forma muito específica e que estão guardados lá num servidor. Ora, este nosso pedido envia então o endereço de e-mail do visitante, a página web verifica que há um pedido para registar um novo endereço de e-mail, comunica com a base de dados
E a base de dados vai receber e vai comunicar com o nosso servidor, vai receber e comunicar informações através de uma linguagem chamada SQL, ou Structured Query Language. E nós depois iremos ver aqui exemplos muito simples do que é que isto é. Nós vamos trabalhar com uma base de dados MySQL. O que é o MySQL? O MySQL é um dos muitos sistemas de gestão de bases de dados que podem ser utilizados em ambiente web. Então, ao utilizarmos o MySQL, vamos estar a utilizar uma infraestrutura que permite guardar dados numa base de dados. Iremos perceber isso melhor mais à frente. Bom, através desta Structured Query Language, que é uma espécie de linguagem de programação dentro das linguagens de programação, e que neste caso obviamente não pode ser usada com HTML nem CSS, é usada neste caso em concreto com a linguagem PHP, o que é que nós vamos fazer? Vamos comunicar informações para a base de dados e vamos receber informações da base de dados utilizando instruções de SQL. E quando essa resposta é retornada, então o que é que vai acontecer? A nossa página de internet recebe a informação de que o dado, por exemplo, foi recebido com sucesso e, portanto, foi guardado na base de dados com sucesso, ou, por exemplo, que esse dado já existia e que, por conseguinte, não foi adicionado e poderia originar uma mensagem de erro, por exemplo. E depois, então, nós temos aqui a possibilidade de tratar essa informação que vem da base de dados e voltar a devolvê-la para o nosso computador e apresentar informações sobre o seu registro. Foi guardado com sucesso. Muito obrigado pela sua inscrição. Em breve entraremos em contato consigo com novidades sobre os produtos da nossa loja. Feito este enquadramento, como é que nós, no nosso ambiente local de desenvolvimento, habitualmente tratamos este tipo de metodologias ou este fluxo? Obviamente que nós teremos que criar aqui um formulário e colocar mais aqui um botão para subscrever a nossa newsletter. Isso não é muito complexo. O que é que vai ser mais complexo? O que é novidade nesta playlist? É a forma como depois o nosso PHP vai tratar essa informação para uma base de dados. Nós ainda não o iremos fazer neste vídeo, vamos fazê-lo no próximo, porque eu quero vos apresentar quais são as soluções que, neste caso em concreto, o Laragon, que é o sistema que nos permite no nosso computador transformá-lo como se fosse um servidor web, quais são as soluções que ele tem para nós podermos trabalhar com um banco de dados. Viram na minha apresentação que eu referi um sistema de gestão de base de dados chamado MySQL. E vocês podem verificar aqui que quando nós executamos ou iniciamos estes serviços, o Laragon, assim como outro qualquer tipo de sistema WAMP, o WAMP Server, o XAMPP, etc., ele vai lançar dois serviços. Um é o Apache, e o Apache é um serviço que funciona do lado do Linux, que responde a todos os pedidos para a porta 80. O que é que isto significa? Todos os pedidos de HTML, devolução de dados de CSS, etc. E vai executar aqui outro serviço, que é o serviço do MySQL, que neste caso é um serviço que responde aos pedidos feitos para a porta 33086. Isto são padrões, e que basicamente significa que nós temos, com este ambiente local, que nos permite transformar o computador num servidor, a possibilidade já de trabalhar com bases de dados. Perguntar-me-ão, então, mas onde é que eu posso encontrar essas bases de dados? Como é que eu posso criar uma nova base de dados? Como é que eu posso configurá-la? Como é que eu posso estruturá-la? Bom, neste caso, aparelhado com o Laragon, vem um software chamado ADSQL. E que neste caso é um software que apenas funciona em Windows. Existem muitos outros tipos de software, o Table Plus, o SQL Pro, que é apenas para Mac. Existe inclusive versões web de sistemas ou aplicações para gerir bases de dados. Uma das mais conhecidas é o PHP MyAdmin, que é uma aplicação feita em PHP, mas que permite, estando alojada num servidor, tratar ou gerir as bases de dados de MySQL. Neste caso, para nós acedermos ao nosso ADSQL, ou a aplicação que permite gerir as bases de dados localmente, nós clicamos aqui em Database e eu chamo a atenção que este software que vos vai aparecer é um software com um ambiente de ferramentas relativamente complexo. Isto é, tem muitas ferramentas, muitas opções, muitos quadros, muitas checkbox, mas eu peço-vos que vocês não deem grande importância a isso, porque vocês vão ver o quão é simples nós podermos criar uma base de dados, criar uma tabela e guardar lá o nosso e-mail ou os nossos e-mails para depois enviarmos newsletters para os nossos clientes. Apenas para concluir este vídeo introdutório às bases de dados, dizer que neste primeiro quadro, e vocês reparem que eu
clico aqui no Database, tenho que ter estes serviços a serem executados, como é óbvio, vai abrir este primeiro quadro. Eu vou aqui até baixar e limpar um pouco aqui o ambiente para vocês ficarem a ver apenas este primeiro quadro. Este primeiro quadro é aquilo que se chama um gestor de sessão no ADSKL. E o que é o gestor de sessão? Ele vai-me dizer aqui onde é que o senhor se quer ligar, onde é que você se quer ligar, a que sistema de gestão de bases de dados você quer ligar. Eu digo, eu quero me ligar aqui a este que se chama Laragon, que é o conjunto de bases de dados que estão criadas localmente no meu computador através do Laragon. E para isso depois tem aqui um conjunto de outras informações que são alguns endereços e algumas credenciais. Eu irei falar sobre isso no próximo vídeo, quando começarmos a colocar em prática toda esta teoria que eu estou aqui a apresentar. Tem aqui depois quadros muito mais avançados que nos permitem, inclusive, aceder remotamente a sistemas de gestão de bases de dados que estão alojados em servidores de internet reais e que, a partir daqui, a partir da nossa máquina, nós conseguimos gerir essas bases de dados. Ora, neste caso, isto que nós vamos ter aqui, chamado Laragon, é, na realidade, bases de dados localizadas no localhost. Localhost significa, se quisermos fazer uma tradução grosso modo, o hospedeiro local. O hospedeiro local, neste caso concreto, é o nosso computador, é onde nós estamos a fazer os nossos projetos. Então, nós já temos com o Laragon instalado o MySQL dentro do nosso sistema. Se eu clicar aqui em abrir, o que vai acontecer é que ele vai executar um conjunto de procedimentos, como viram é muito rápido, para abrir um outro quadro, este sim, onde nós temos todas as ferramentas necessárias, e mais algumas, que eu costumo dizer que é bastante completo, para podermos gerir as bases de dados que existem. E reparem, deste lado esquerdo, nós temos a lista das bases de dados que já existem. E não se assustem se vocês encontrarem já bases de dados criadas no vosso ambiente. Porquê? Porque é o próprio MySQL que cria e necessita de ter algumas bases de dados para o seu funcionamento interno. Então, nós nunca deveremos eliminar estas bases de dados que aqui estão. E reparem que depois há aqui pormenores de navegação, onde nós podemos colapsar ou expandir estas árvores, mas de qualquer das formas, estas bases de dados não são para mexer. O que nós podemos, no entanto, é, com um clique com o botão direito do mouse, termos aqui a possibilidade de criar uma nova base de dados. E se eu clicar aqui Create New Base de Dados, quando eu fizer aqui um clique, ele vai me perguntar qual é o nome da base de dados que eu quero criar. Bom, eu neste vídeo vou ficar por aqui e no próximo vídeo nós vamos fazer este processo todo e vocês vão ter a oportunidade de o acompanhar para conseguirmos criar uma base de dados, configurar a sua coluna principal ou duas colunas que nós vamos aqui criar, uma para controle interno e uma outra que vai conter então a gravação do endereço de e-mail do nosso visitante e depois iremos por aí fora e eu irei ter o prazer de vos fornecer uma classe criada em PHP para que vocês não tenham que escrever o código, uma classe que já vai permitir que vocês possam utilizar noutras aplicações criadas por vós para que vocês possam muito rapidamente incluir nos vossos projetos e possam ter então o sistema de comunicações com as bases de dados já construído. Então isso vai ficar para o próximo vídeo, onde eu vos irei apresentar passo a passo o que é que vocês têm que fazer para criar uma base de dados para esta finalidade, que é guardar e-mails para uma newsletter ou para o envio de newsletters para os nossos clientes.